Oi, gente, que privilégio, que prazer poder estar aqui, poder compartilhar algumas das minhas impressões e das minhas sensações ao estudar o Vem Segue-me desta semana. Eu espero que vocês estejam bem. E eu vou começar falando um pouquinho sobre Tiago. É sobre a epístola de Tiago que nós estudamos esta semana. Muita gente pensa que este Tiago é o mesmo que foi chamado lá no início do ministério do Salvador como apóstolo, aquele que era irmão de João, aquele que a gente sabe que depois ele foi decapitado, possivelmente por Herodes, que morreu 44 anos depois de Cristo. Mas os estudiosos, na verdade, dizem que este Tiago, ele tornou-se um grande líder religioso em Jerusalém. Este Tiago aqui que estamos estudando, ele morreu cerca de 62 anos depois de Cristo e, portanto, ele não poderia ser o outro Tiago. Mas este Tiago não é nada mais, nada menos do que o irmão do Salvador Jesus Cristo. Pois é, o irmão. E eu fiquei pensando, que privilégio, gente. Porque o irmão é aquele que você está ali no dia a dia, que você convive na mesma casa, entre quatro paredes, às vezes dormindo no mesmo quarto. E a gente sabe que as casas em Jerusalém, as casas eram muito pequenininhas. E eu fiquei pensando nos meus irmãos. Vocês devem ter irmãos também. Nesse relacionamento de cumplicidade, nesse relacionamento que você conhece bem um ao outro e que muitas vezes você compartilhou momentos muito bons, de muito riso, outras vezes momentos em que você se magoou ou que você chorou, momentos de brigas, né? Quem vai limpar o chão, quem vai varrer a casa, quem ajuda mais, quem ajuda menos. Eu tô rindo agora. Eu lembro quando a minha irmã foi para a missão, a minha irmã mais velha, e ela tinha muita roupa e vestidos lindos. E aí eu e a minha outra irmã, a outra irmã que é do meio, a gente ficou assim pensando, poxa vida, né? E agora? A gente estava acostumada a usar as roupas dela, às vezes até escondido, agora a gente não vai poder mais. Então a gente teve uma ideia, enquanto a minha irmã se despedia de um amigo no portão, a gente abriu a mala dela e cada uma pegou um vestido. Pois é, estou confessando os pecados aqui. Mas o pior da história é que nesse momento a minha irmã entra na sala e pega a gente ali, ó, com a mala aberta, escolhendo o vestido. Vocês imaginam a briga na hora dela ir para a missão? Ela ficou tão furiosa, mas aí sabe o que ela fez depois? Ela jogou os dois vestidos no chão e deixou de presente para mim e para minha irmã. Foi maravilhoso, né, gente? Pois é, assim são os irmãos. A gente briga, mas nós somos cúmplices e tantas coisas admiráveis que eles têm. Eu sou grata pelos meus irmãos, né? Com suas virtudes, com seus defeitos. E eu fiquei pensando nisso, Tiago, irmão do Salvador. Vocês acham que não deve ter vivido situações muito parecidas? Porque a gente tem ali nas Escrituras o Salvador crescendo de graça em graça. A gente tem, ele não tem um tempo exato, coberto do dia a dia, do cotidiano. A gente vê que a história muda, passa anos, a gente já vê o Salvador com 12 anos, daqui a pouco ele já está entrando no seu ministério, a gente não consegue ver o que aconteceu. Mas Tiago estava lá. Talvez estivessem brigando quando Maria disse assim, vamos lá na padaria comprar o pão, se tivesse padaria, né? Ou, sei lá, vamos limpar, ou vamos ajudar a levar a roupa lá para lavar no rio. Mas, enfim, esse relacionamento tão próximo, às vezes nos impede de ver o quão nós temos pessoas especiais do nosso lado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem uma coisa muito curiosa, que é que Tiago, ele não se converteu ao Evangelho durante o ministério do Salvador na Terra. Ele só se converteu depois da ressurreição de Cristo. E possivelmente ele estava lá do lado de Cristo. Possivelmente ele deve ter escutado muitos dos seus sermões. Ele viu Cristo morrer sem pecados, inocentemente. Mas isso não foi suficiente para que ele tivesse se convertido.
Então, muitas vezes, você pode ser um membro da igreja na sua casa sozinho. E o seu marido não é membro, o seu irmão não é membro, o seu pai não é membro. Talvez eles não consigam perceber. Porque a conversão, ela vem de abrir o coração, de deixar os ensinamentos de Cristo, de deixar o Espírito Santo tocar a sua alma. É assim que acontece. E quando aconteceu com Tiago, e quando ele realmente se converteu, ele se tornou esse líder religioso que depois veio a ser executado por defender o que acreditava. Pois bem, e este homem admirável nos deixou uma epístola que vai nos ensinar tanto e que tem muitas semelhanças, inclusive, com os ensinamentos do Sermão da Montanha, que possivelmente ele devia estar lá. E a gente vai reconhecer em alguns trechos que a gente lê palavras muito parecidas que nos ensinou o Salvador. Porque o que ele resume? Ele fala sobre a doutrina de Cristo, sobre as coisas que nós precisamos ter, sobre as coisas básicas, sobre um padrão de conduta, como a gente pode ser melhor, como a gente pode, nessa vida, adquirir hábitos melhores, como a gente pode se moldar. Ele fala sobre isso, é arrependimento, é sobre fé, é sobre tornar-se mais parecido com o Salvador, é sobre a religião pura. Então, em Tiago 1, já no versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações. E a gente fica pensando assim, poxa vida, mas como é que eu posso ser feliz quando eu estou passando por provações? Às vezes eu posso não ter o que comer na minha mesa, ou eu estou com uma doença incurável, como é que eu vou ficar feliz com isso? Ou eu estou num estado terminal. E aí ele fala, tende por alegria quando passardes por provações. Ou seja, a gente lembra de Joseph na cadeia de Liberty. Todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. A gente lembra do discurso do presidente Nelson, pense em celestial. Você ser feliz nas provações é pensar celestial. É saber que aquilo que você está passando é para o seu bem. E ele continua no 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Como nós nos tornamos melhores quando passamos por provações? Porque somos moldados, somos refinados, aprendemos paciência. E, gente, vamos precisar de muita paciência ao longo da nossa vida. E se formos pacientes, será muito melhor lidar com as nossas dificuldades, as nossas frustrações, lidar com as pessoas, ter uma vida melhor. Também é em Tiago que a gente encontra aquela escritura clássica que todos nós conhecemos, que ela deu início à primeira visão e à restauração do Evangelho. Ora, não é coincidência que Joseph foi exatamente para o irmão do Salvador ler exatamente o que estava lá em Tiago e que isso moveu ele tão profundamente que ele decidiu colocar à prova aquilo que ele estava lendo. Então, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Pois é, essa foi a receita que Joseph seguiu. E ele foi lá, naquela manhã de primavera, naquele bosque que tornou-se sagrado, e fez exatamente o que dizia essa escritura. E graças à fé dele, sem duvidar, ele teve a primeira visão. Graças a isso, o Evangelho foi restaurado através de Joseph. E mudou a história. Mudou a nossa história, mudou a vida dele, mudou a minha vida, mudou a vida da humanidade. Uma escritura. E essa escritura serve para nós também. Seja qual for a nossa dúvida. Seja o que for que a gente precisa saber. A sabedoria para a nossa vida. Nós podemos seguir a receita de Joseph. Ir lá, orar com fé e não duvidar. Então, Tiago está falando isso para nós, para todos nós. Mas foi aquele jovem que colocou lá em prática. Nós também podemos colocar em prática. Então, esse livro, essa epístola, ela fala de coisas práticas, coisas do dia a dia, que a gente pode exercer, que a gente pode colocar ali
no exercício diário. Ele fala aqui uma escritura linda. Aqui no 22, no Tiago 1:22. Sede cumpridores das palavras e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Gente, não adianta a gente ficar aquela velha história do sentado dos últimos dias, ano após ano na igreja, escutando discursos, mas e cadê a ação? Cadê a mudança de coração? Escutar conferência após conferência, não importa a gente dizer, eu sou há 30 anos da igreja, eu sou há 40 anos, eu sou há 50 anos. Não é o tempo, gente. É a mudança de comportamento, é a mudança do coração, é não ser somente ouvinte, é praticar, é exercer, é colocar à prova, é fazer aquilo que eu acredito. E não só ficar escutando o que as pessoas dizem. É isso que Tiago ensina. Ele diz ainda, porém aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. O que seria essa lei perfeita da liberdade? Cristo, ele fala exatamente isso, que nós podemos ser livres. E a gente só é livre, gente, quando a gente guarda os mandamentos, quando a gente faz o certo. Porque guardar os mandamentos nos permite ficar em local seguro. E a gente sempre vai ter liberdade para escolher. Mas quando a gente peca, a gente é escravizado. Acaba a nossa liberdade. A perfeita lei da liberdade existe quando eu sou fiel, quando eu guardo os mandamentos e quando eu persevero. E esse perseverar não significa que eu vou ser perfeito. Não, eu vou errar muitas vezes nesse perseverar. Quantas vezes eu vou cair, vou ter que me arrepender. Mas eu preciso continuar. É a constância. Ele ensina ainda, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Linda essa escritura. Ele fala ainda no capítulo 2 sobre a fé, que a fé sem obras é morta. E porque se eu tenho fé, como consequência, eu vou mudar minha vida. Eu vou querer praticar aquilo que eu aprendi. Porque a fé leva à ação. Ele fala exatamente que é as obras que aperfeiçoam a minha fé. Então elas estão interligadas. Eu não posso ter fé sem obras. A fé sem obras é morta. Então ele diz no 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E Tiago está falando exatamente pelos judeus da época que acreditavam que somente precisavam ter fé e não fazer nada. E ele diz, não, de jeito nenhum, tem que fazer. A obra é um requisito. Mas não é essa obra para mostrar a todo mundo, eu fiz. Não. Você fez porque você se converteu. Você fez porque você está colocando em ações aquilo que você aprendeu a vida inteira. É para isso que existe esses frutos, que ele fala, que a gente vai sentir os frutos da nossa fé. Os frutos da nossa fé vêm através do arrependimento. E aí a gente vai fazer frutos bons, a gente vai querer mudar a nossa vida. A gente vai querer não cometer pecados, a gente vai querer ser melhor. E aí ele diz, no 22, bem vês que a fé cooperou com suas obras e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E ele continua, que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente precisa dessa conexão, fé e obras. Não basta acreditar, eu preciso fazer. Ele continua ainda, no capítulo 3, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal homem é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Então ele fala que a gente é imperfeito, que a gente tropeça e tropeça muito. E que uma pessoa que não tropeça em palavras, essa pessoa é perfeita. E aí ele vai dar várias instruções sobre a gente refrear a língua, sobre a gente pensar no que fala, sobre a gente não magoar as pessoas, sobre a gente ter autodomínio. E eu achei isso maravilhoso, porque ele diz, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Então, gente, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação aqui
que começou com um pequeno fogo, uma pequena centelha. De repente, uma palavra que foi dita no local equivocado, uma palavra que foi mal interpretada, ou uma palavra que foi dita com uma intenção de te ferir e que desencadeou um fogo imenso. E para apagar o fogo? Difícil, né, gente? Então é melhor não começar a faísca. É melhor a gente refrear a língua, a gente ter cuidado. Ele diz, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Gente, muito lindo. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, olha assim, olha o poder da palavra, que pode abençoar e pode amaldiçoar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O Tiago fala de coisas e de um comportamento que a gente precisa ter no nosso dia a dia. É o comportamento que a gente tem que ter na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos irmãos. É o comportamento no trabalho, com os nossos companheiros de trabalho. É o linguajar que a gente precisa ter na igreja. É o linguajar que a gente precisa ter na nossa cidade, com os nossos vizinhos. Então a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente precisa aprender a ter autodomínio. Eu achei tão interessante essa história que conta no manual do Instituto, que diz assim, ó, um casal de meia idade, eles viviam numa fazenda e teve uma discussão violenta pela manhã. Mais tarde saíram para a cidade. E eles saíram para a cidade numa carroça, puxada por 2 cavalos, para vender verdura e ovos. Então imagine, o casal teve a maior briga, maior discussão, e agora eles precisavam sobreviver. Então estão os 2 indo no cavalo para a cidade, que talvez fosse um caminho longo, árido, difícil, para poder vender ovos e verdura. E aí, enquanto os animais trotavam, Sheila perguntou ao marido, Alexandre, por que não podemos andar juntos como estes cavalos? Eles não brigam, eles não discutem. E Alexandre disse, Sheila, nós poderíamos, se existisse apenas uma língua entre nós. E o irmão que deu esse discurso disse assim, há as coisas desagradáveis que dizemos àqueles que amamos. Temos palavras bondosas para os estranhos e sorrisos para os hóspedes. Enquanto para os nossos amados usamos palavras duras, embora eles nos sejam mais caros do que todos. Foi o Elder Hillsborough, em outubro de 1954, que falou. E para os nossos amados temos palavras duras, embora eles nos sejam mais caros do que todos. Então, gente, que a gente possa realmente aprender a refrear a língua, a refrear o nosso comportamento, as nossas emoções, a ter autodomínio, a refletir sobre as nossas ações. A gente vive numa época que se tem falado muito sobre equilíbrio emocional. Existe muita gente desequilibrada, muita gente que precisa sim de ajuda médica, que precisa fazer um tratamento médico, mas muita gente que simplesmente não aprendeu a se dominar, a saber que a gente não pode dizer tudo, que a gente não pode sair simplesmente ferindo, ofendendo as pessoas. Às vezes uma faísquinha pode fazer aquela pessoa sentir ódio de você pela vida inteira. Então que a gente possa pensar celestial, que a gente possa amar mais as pessoas que estão do nosso lado, valorizar mais. E não só ter um sorriso bonito para as visitas ou quando a gente está com os amigos do trabalho. A gente precisa ser os mesmos seguidores de Cristo em qualquer lugar que estejamos. E Tiago, ele ensina isso com uma perfeição, com uma simplicidade, né? Ele fala sobre a inveja, ele fala sobre a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ele fala sobre andar na luz de Cristo. Ele diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a fidelidade faz com que as tentações corram da gente.
Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vos dê ânimo dobre, purificai o coração. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal um dos outros, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se você julga a lei, não é cumpridor da lei. Gente, essa é uma epístola para a gente parar, para refletir, se arrepender, mudar hábitos, melhorar a vida. E ele diz, eu vou finalizar com esse trecho que eu achei fantástico. Ele fala sobre a riqueza, ele fala sobre o orgulho, ele fala sobre fazer acepção de pessoas, ele fala sobre, às vezes, a gente valoriza mais aquelas pessoas que têm mais dinheiro, uma formação melhor, ou têm uma posição social melhor, quando, na verdade, todos são filhos de Deus. Ele fala sobre aqueles que planejam seus investimentos, que planejam, que a gente muitas vezes faz isso, e planeja a vida, eu gostaria de comprar tal coisa, de ter tal coisa. Ele fala disso no 13. Em capítulo 4, 13, vê depois agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. E é o que a gente faz, a gente planeja, a gente faz planos, metas, a gente pensa isso, né? Mas aí ele chama atenção para uma coisa. No 14 ele diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco. Por um pouco, a gente vive nessa terra por quanto tempo? Por quanto tempo o nosso espírito permanece nesse corpo mortal? Qual é a média de vida de um homem hoje? É como um vapor que desvanece, que desaparece. E aí ele diz, em vez de você planejar tanto, você deve dizer assim ao Senhor, se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda vanglória, tal como essa, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele chama atenção para as coisas mais importantes da vida, para nos lembrar que nós somos passageiros, que nós somos como um vapor. E que se podemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. A omissão é um pecado. E às vezes a gente passa de largo. Às vezes a gente finge que não vê. Às vezes a gente não ministra como deveria. Às vezes a gente não ajuda o outro a se converter. Às vezes a gente não faz nada para que aquele membro novo seja integrado na igreja. Às vezes a gente não faz nada por aquele irmão que a gente sabe que sofre. E aí ele diz assim, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Gente, impossível transmitir em alguns minutos tudo que Tiago nos ensina. Tudo que nos ensina o irmão do Salvador, que se converteu ao Evangelho e que se tornou esse líder que abençoa a nossa vida de tantas maneiras, e aqueles santos antigos, e que fala para todos nós através das epístolas, que nos ensina a ter uma vida mais celestial, uma vida sendo melhores. Quantas coisas aqui que eu li e eu pensei, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu não estou fazendo isso, ou eu estou fazendo isso, então eu preciso aprender a ser melhor. Eu preciso aprender a mostrar esses frutos da fé. Eu já conheço a doutrina de Cristo, eu já sei o que é certo. Preciso colocar em prática. E que você também tenha esse desejo, que a gente possa pensar mais celestial, que a gente possa ser mais feliz, mesmo nas provações, mesmo nas nossas circunstâncias, como falou o presidente Nelson, como falou o presidente Utzendorf, que a felicidade não tem a ver com as circunstâncias. Não é? Mas que a gente possa buscar essa paz que vem de Cristo. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima.